Olá, queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e desejar a você, querido telespectador, uma semana de vitória, uma caminhada de bênção por esses dias. No programa Falando de Vida de hoje, nós temos a presença dos missionários Fabiano e Fábio. Embora não seja uma dupla sertaneja, a gente sabe que Fábio e Fabiano dá um nome bem bacana, né, para uma dupla sertaneja. Mas eles são, na verdade, uma dupla de missionários, têm trabalhado um tema bastante interessante para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, que é o tema Família no Altar. Antes de indagar deles, para que eles deem mais esclarecimento para a gente, para você que nos assiste, sobre o projeto Família no Altar, eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para que você reflita sobre ele aí ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. A Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, no Salmo 119, versículo 105, registra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia Viva, ela diz: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Queridos, nós sabemos que muitos são os obstáculos na nossa caminhada de vida e em função dos muitos obstáculos, nós corremos o risco de, em vários momentos da vida, tropeçar. Nós podemos tropeçar na condução do casamento, nós podemos tropeçar na condução de educação dos filhos em função dos muitos obstáculos. E nós sabemos que o mundo em que nós vivemos hoje, ele apresenta uma cosmovisão, uma compreensão do que é a vida, do que é relacionar-se com Deus e um com o outro, de um modo bastante distinto daquela orientação que a palavra do Senhor nos dá. E em função de muito que a gente recebe. E é por isso então que o salmista disse que a palavra do Eterno, a palavra do Senhor nosso Deus, ela é uma lâmpada que ilumina o caminho, a nossa caminhada, a nossa condução de vida. E desde que estejamos fazendo uso dessa lâmpada, dessa luz para que o nosso caminho seja iluminado, temos a possibilidade de tropeçar menos. Então, pensando em tropeçar menos no que diz respeito à condução do casamento, à condução da educação dos filhos, à condução da vida, nós trouxemos aqui conosco o Fabiano e o Fábio para que eles nos falem um pouco sobre esse projeto Família no Altar. Fabiano, é um prazer tê-lo conosco. Fábio, que Deus possa abençoar assim tremendamente esse projeto vosso, esse trabalho. E eu gostaria, Fabiano, que você desse alguns esclarecimentos, enfim, aquilo que você pode explicitar para os nossos telespectadores em relação aí ao projeto Família no Altar. Gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para a gente é um prazer enorme estar aqui com o pastor Valdemir, para poder divulgar um pouco desse trabalho que tem proporcionado tantos resultados na vida das famílias cristãs. O Ministério Família no Altar, ele surgiu aqui na região centro-oeste, devido a vários pastores estarem preocupados com hoje a carga de influências e de ideologias que a mídia hoje tem colocado dentro dos lares. Nós sabemos que o meio de comunicação hoje, pastor Valdemir, é um meio muito poderoso, e se você usá-lo de forma sábia, ele vai alcançar muitas famílias. Mas também, se não colocar de forma sábia, ele vai ter resultados negativos. E hoje a gente tem visto quantas famílias têm sofrido, e por meio desses pastores se preocuparem com as famílias, eles resolveram criar esse ministério para poder auxiliar, mostrar às famílias cristãs como apenas bloquear aquilo que não é bíblico, as ideologias que não são bíblicas, para bloquear e apenas utilizar o meio de comunicação, a mídia, como algo para proporcionar a pregação do Evangelho. Então, hoje a gente veio nesse trabalho para justamente fortalecer as bases, o alicerce da família, mostrando a importância do culto familiar, como isso tem um reflexo enorme dentro do lar e dentro principalmente da igreja, Então esse é o principal trabalho, o principal objetivo do ministério. Ok. A gente vê, se você dialoga com pessoas que vêm de uma caminhada de fé um pouco mais longa, de repente está mais longa do que a gente é bem jovem, a gente percebe que esses valores da oração, do jejum, da leitura da palavra, dessas disciplinas espirituais em família,
esses valores, queridos, eles eram muito observados no passado. A gente sabe que há algumas décadas atrás, eu tenho menos de 50 anos, não vou confessar aqui, mais ou menos a minha idade. E quando eu era ainda criança, na minha casa a gente não tinha televisão. E a gente investia muito mais tempo assim no bate-papo. Hoje a gente conversa muito por redes sociais, né? Mas se investia muito tempo no bate-papo, tete a tete mesmo, face a face ali. À medida que a gente percebe que a televisão chegou, esse diálogo pessoa a pessoa, ele acabou diminuindo. E não só a televisão, hoje nós temos outras mídias que elas são fantásticas para aproximar quem está longe, mas são fantásticas para distanciar quem está perto. E a gente percebe que essas mídias, elas têm sim todo o seu lado, o seu aspecto positivo, mas também o seu aspecto negativo. Eu ouvia um tempo atrás um líder religioso falando que muitas pessoas trocaram o altar da oração pelo altar da televisão. E o Fabiano mesmo já disse que há um tempo atrás a gente falava muito de mensagem subliminar. Agora hoje você não vê nada disso mais. Hoje está tudo escancarado. Tanto as coisas boas estão mais explícitas ainda, mas também uma série de questões assim negativas e nocivas para a família, para o casamento, para a educação dos filhos, elas estão explícitas. E, Fabiano, pelo que eu percebi, o projeto Família no Altar, então, ele visa trazer esses esclarecimentos, né? Isso. Os cuidados que são necessários, o pai, a mãe, enfim, a família tomar para que ela realmente tenha uma vida no altar do Senhor, uma vida onde se preserve e se propague, digamos assim, para as próximas gerações, para filhos e para os netos, a necessidade e a bênção, né, de você ter leitura bíblica em família, oração, você ter esse tempo aí separado para o Senhor. É bem isso mesmo que o Família no Altar trabalha? Isso, é bem isso mesmo, pastor. Como o senhor mesmo falou, antigamente no passado, né, nos tempos bíblicos, toda informação era passada de pai para filho, e vinha por herança. Agora hoje, devido ao meio de comunicação, como se expandiu muito, né, então hoje toda informação que os filhos recebem são apenas da mídia. E os pais, né, se excluíram um pouco de transmitir essa informação para os seus filhos, deixaram que o meio de comunicação passe. E a gente sabe que o meio de comunicação tem muitas coisas boas, mas nós precisamos filtrar essas coisas, porque mesmo algumas coisas boas são ideologias contrárias ao que a palavra de Deus nos diz, mesmo sendo boas. E por isso que a gente tem se preocupado muito, porque os pais estão se eximindo de suas funções e deixando que o meio de comunicação, né, os meios tecnológicos, os videogames, né, os computadores, acabem educando os seus filhos, passando toda a informação. E esse é o grande perigo, é o grande risco que se corre. Então, pensando nisso, nós viemos justamente para poder alertar, mostrar que, acima de tudo, o pai precisa assumir a função de sacerdote do lar. Agora, hoje, devido à correria, à pressa, então os pais se preocupam tanto com proporcionar um bem-estar para a família bom, no aspecto financeiro, né? Ganhar bem, proporcionar uma escola boa, né? Brinquedos bons, e esquece da sua função. De repente na Disney. Isso, e esquece que os filhos não necessitam nem tanto disso, mas sim da presença do pai, da presença da mãe em casa, porque são eles que vão formar, né, justamente o caráter dos filhos para o futuro, né? E isso, logicamente, vai incluir dentro da igreja. Como isso vai se refletir dentro da igreja? Ok. Queridos, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente vai continuar esse bate-papo. Está sendo muito gostoso esse bate-papo, bastante informativo. Então é muito claro, queridos, que hoje, nós como pais, não só hoje, mas de algum tempo, muitas vezes nos preocupamos em dar para o filho o que a gente não teve, né? Eu nunca fui na Disney, nunca fui no Old Park, nunca fui no Beto Carreiro, nunca fui, enfim. E nos esquecemos, às vezes, de dar, na verdade, o que é o primordial e o essencial, que é separar um tempo, não só de qualidade, mas também de quantidade, porque tem gente que, às vezes, né, prima pela qualidade, mas não tem quantidade de tempo nenhum com a criança. Então, a gente tem que ter um tempo de qualidade e com quantidade com os filhos, para que, como o missionário Fabiano disse, a gente passe para eles os valores eternos, os valores que realmente são essenciais para que se viva bem com Deus, um com o outro, se viva bem em família e em sociedade. A gente faz um rápido intervalo, vamos apresentar os nossos apoiadores e a gente volta dentro de instante
para estar continuando esse bate-papo e também para estar orando pela sua família e estendendo para você um convite para que você venha participar de pelo menos uma das palestras que o missionário Fabiano e Fábio estarão ministrando aqui na cidade de Dourados. Fica o intervalo, os apoiadores, a gente volta já. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Maquipel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados, batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis. Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Maquipel você encontra produtos de qualidade com garantia e ótimos preços. Maquipel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. Restaurante Cozinha Mineira, o lugar certo para você que procura um ambiente agradável e familiar para fazer uma excelente refeição. No restaurante Cozinha Mineira, você vai desfrutar de uma grande variedade de pratos quentes e saladas, além de um delicioso churrasco. O restaurante Cozinha Mineira dispõe ainda de um espaço amplo para festas. O restaurante Cozinha Mineira está na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 3323, em Dourados. Mais informações. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje, a nossa corretora, ela é credenciada em 9 companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora, Potenza, fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67-3422-0375 ou 9972-1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Restaurante O Casarão. Um buffet com a melhor comida caseira da região. Com churrasco suculento todos os dias. Sobremesas diferenciadas. E se preferir, temos marmitex. Amplo espaço para a comodidade de sua família e amigos. O Restaurante Casarão possui salão de festas para pequenos e grandes eventos. O atendimento que você merece. A qualidade que você procura. O sabor que você aprecia. Restaurante O Casarão, Rua dos Missionários 302, em Dourados. Maiores informações, ligue 3421-9010. Olá, queridos, estamos de volta aqui com o missionário Fabiano e Fábio, do projeto Família no Altar.
e nós já queremos deixar assim uma recomendação para você que nos assiste, se de repente congrega em uma igreja evangélica ou não, você desejando que eles façam uma visita, conversem com o pastor, com o líder espiritual de vocês, você pode deixar um telefone de contato, Fabiano, ou do Fábio, porque aí você pode de repente obter maiores informações com eles sobre o projeto Família no Altar. Sem dúvida alguma é um projeto bacana, esclarecedor e que vai estar dando subsídio para você que é pai, que é mãe, de como você conduzir aí a educação dos seus filhos, essa relação familiar que nós sabemos precisa ser a melhor possível para que a gente consiga estar gerando bons cidadãos, né, para este mundo. E para que o indivíduo seja um bom cidadão nesse mundo, se ele tiver valores do reino de Deus no coração e que são praticados no dia a dia, com certeza ele vai ser alguém que convive melhor com o próximo, que mantém uma relação mais bacana no seu círculo de convivência social. Então, Fabiano, Fábio, vão deixar o telefone para a gente. Você, de repente, pastor que está nos assistindo, você que é membro de uma igreja, você pode contactá-los, que eles vão fazer uma visita para vocês e dar maiores informações. Bom, o meu contato, missionário Fabiano, é o 67 9678 3724. E o missionário Fábio? O meu contato, missionário Fábio, é o 67 9612 3498. Fabiana de Campo Grande, né, Fabiano? Isso. E o Fábio daqui de Dourados. Então, eles estão nessa caminhada aqui com a gente. Nós estamos abrindo as portas lá do Templo da Igreja Batista Monte Oreb e eles vão estar com a gente no dia 8 de março a partir de 19h30. Então tem um tempo aí hábil para que você esteja lá conosco, sendo do seu interesse, se de repente você não conseguir agendar com eles, para que eles possam palestrar lá no templo de vocês, na igreja de vocês. A gente estava conversando aqui no intervalo e uma das coisas que foi levantada é o seguinte, que uma das proposições do projeto Família no Altar é ajudar você, eu, enfim, nós que somos discípulos de Jesus, a tirar Deus do templo, né? A tirar Deus da igreja. Porque normalmente a gente fala assim, eu vou à igreja para servir a Deus ali junto com as pessoas, para celebrar Ele. E uma das propostas, né, Fabiano, Fábio, como a gente conversava, é justamente esclarecer as pessoas que, enfim, eu tenho que vivenciar Deus, essa relação, essa amizade com Deus, não é só no templo, é no domingo, ou na quarta, ou na terça, enfim, é no dia a dia de vida. Você fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, que a gente estava dialogando e com certeza você vai estar dando alguns esclarecimentos também que vão ajudar o telespectador a entender um pouco melhor também a proposta aí do Família no Altar nesse aspecto e sentido. Pode ir. Então, o nosso propósito é que nós, como irmãos, como família, nós tiremos Deus da igreja e levamos para a nossa casa. Por que esse propósito? Porque muitas vezes, como o pastor já disse, nós vamos para a igreja ali, nos arrumamos, colocamos nossa melhor roupa, nosso melhor sapato, passamos perfume, penteamos o cabelo e vamos para a igreja, encontrar Deus. Só que nós saímos da igreja e muitas vezes, infelizmente, nós deixamos Deus na igreja. Nós somos um irmão dentro da igreja e lá fora nós esquecemos de Deus. E isso faz com que nós negligenciamos a educação dos nossos filhos, a educação das nossas famílias e também faz com que os nossos vizinhos vão falar, ele está indo para a igreja, mas ele chega em casa, eu não escuto ele cantar um hino, eu não escuto ele pregar uma palavra para a família dele. Então essa é a nossa intenção, o Família no Altar, que nós realmente tenhamos a nossa família no altar, dentro das nossas casas também, não somente no templo. Exatamente, querido. Então a gente percebe que essa dificuldade em se experimentar Deus no dia a dia de vida, ela é uma dificuldade que perpassa o ser humano, independente dele estar nessa bandeira dita cristã ou naquela bandeira dita cristã. Necessário, imprescindível é que a gente se una nesses ideais de conscientização, de reeducação dos membros das nossas comunidades evangélicas, para que eles entendam que ser um discípulo de Jesus é um projeto de vida. Evidentemente, isso acontece quando nos reunimos no templo, nas casas, mas isso deve acontecer no dia a dia de vida.
Então, você com a sua esposa, com seus filhos, Deus deve fazer parte da sua família. Deus, ele precisa fazer parte da sua vida, do seu casamento. Deus, ele precisa estar presente nas suas relações com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, enfim, no dia a dia de vida, meu querido, é imprescindível que nós vivenciemos os valores de Deus. A gente já sabe que fomos adotados na família de Deus quando decidimos ter Jesus como Salvador e Senhor e nos tornamos filhos de Deus. Só que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala algo bastante interessante. Ele diz assim, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aí tem gente que ele vive de Deus só no templo, só na igreja, nosso linguajar aí, o evangeliquez, né? E quando ele sai, ele deixa Deus lá, né? Não, semana que vem eu venho aqui para bater um papo com ele de novo. E durante depois, Fabiano, você telespectador, durante a semana, durante a vivência diária dele, ele muitas vezes coloca esses valores meio que de stand-by, e às vezes o sujeito é amargo, ranzinza, bruto, mal educado, enfim, com a esposa, às vezes com os filhos, no trabalho, com os amigos. E aí a gente costuma ouvir assim, fulano fala que é crente, né? Como o Fábio disse, mas ele é crente lá no templo, na igreja onde ele congrega. Então isso, querido, é uma dificuldade que infelizmente a gente percebe na nossa caminhada. E a gente tem descoberto que uma das principais razões disso é justamente isso que eles estão trabalhando. O sujeito, ele recebe horas e horas de influências, de valores, né, Fabiano? Que são totalmente equivocados, aqueles valores que Deus propõe na palavra dele e que comumente nós ensinamos e aprendemos nos nossos tempos. Mas o sujeito é bombardeado dia a dia pela televisão, pela internet, enfim, pelas várias mídias aí. E aí ele vive essa falta de equilíbrio, esse desequilíbrio. Ele recebe pouca informação salutar e muita informação doentia. E aí ele acaba realmente vivenciando Deus só quando ele está ali com o grupo e corre, né, o risco de, durante toda a semana, deixar Deus assim bem no cantinho, bem de ladinho, né? Até fala, Deus não ouve isso não vê isso não. E o que o Fabiano falou agora há pouco aqui, a questão da educação dos filhos, né? O sujeito, de repente, adota uma babá eletrônica para educar a criança, ou ele empurra para a escola, achando que a escola vai educar. A gente tem visto muito esse debate hoje sobre a questão da escolarização e da educação. Ambas, elas são importantes, elas estão brincadas, estão misturadas, mas a educação, ela começa em casa. Ela começa em casa. Ela começa quando o pai, quando a mãe, ele vive já uma vida no altar de Deus e ele orienta os seus filhos, acima de tudo, com exemplo de vida, né, querido? A ter uma vida no altar, valorizando o tempo de leitura da palavra, o tempo de oração, seja ela íntima, eu e Deus, mas eu, minha esposa, meus filhos com Deus. Quando a gente faz isso, a gente está sendo promotor da paz, a gente está sendo promotor desses valores do reino de Deus, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos vivenciando a nossa vida aqui no mundo com outras pessoas. Nós queremos ouvir as considerações finais aí do Fabiano e do Fábio. O nosso tempo está se esvaindo, né? O tempo voa. E mais uma vez, o Fábio e o Fabiano, quero dizer que eles estarão conosco no dia 8 de março, ali no templo da Igreja Batista Monte Oreb, a rua Rael Bonfacker, 491, Jardim Água Boa. Nós somos vizinhos daquela Caixa Econômica Federal Nova. De lado da Caixa Econômica Federal Nova, você tem os portões que acessam o estacionamento e o nosso templo nos fundos. Então você é nosso convidado, tá certo? Para o dia 8 de março, a partir de 19h30. Fabiano, dê aí suas considerações finais para os nossos telespectadores. Fábio, tá bom? Fiquem aí à vontade. Bom, pastor, só para convidar realmente aos telespectadores, né, para comparecerem lá na igreja, para verem, né, porque o que o projeto tem a proporcionar para as famílias é uma coisa incrível, né, preparando, né, desde cedo, desde o ventre materno, né, a como desenvolver a fé num bebê que está dentro do ventre materno, através da palavra de Deus. Então, mostrando que realmente, por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, nós podemos alicerçar a nossa família e proteger dessas ideologias, e proteger e ficar despreocupado, né, com o que eles vão receber de carga lá fora. Mas se eles foram preparados desde cedo,
com certeza os pais irão ficar despreocupados, porque eles foram alimentados naquilo que é mais forte. Eles fizeram sua casa sobre a rocha, edificaram. Então a gente só gostaria de realmente convidar você para que você estivesse lá na Igreja Batista Monte Oreb, para que participasse lá com a gente, visse a ministração para a família, e depois a gente vai ter mais contatos com vocês ao nos contactarem para realizar na sua igreja também. Ok, então vocês estão percebendo que a intenção deles não é estar só com a gente lá não, eles querem estar levando isso para a sua igreja, lá para a sua comunidade, tá? Então o Fábio já passou o telefone, o Fabiano também. O programa Falando de Vida que você está assistindo, você tem a possibilidade de vê-lo pelo menos 4 vezes durante o dia, 9 da manhã, 16, 23 e 30 e depois na madrugada também. Então se você perdeu o telefone de repente, se bem que o Fábio pode mais uma vez estar falando no telefone, para que você que de repente está pegando o programa nacionalmente, você então contacte-os, né, para obter maiores esclarecimentos sobre o projeto aí Família no Altar. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e mais uma vez deixando o telefone para contato, missionário Fábio, 67 9612 3498. Entrando em contato para podermos estar fazendo essas apresentações na sua igreja e fortalecendo a família da sua igreja juntamente com a sua igreja. Ok, queridos, nós queremos agradecer a sua audiência e lembrando, o Fabiano agora há pouco falou sobre a questão de educar a criança, né? E no livro de Provérbios a gente recebe uma orientação direta de Deus pela pena do escritor dizendo: educa a criança, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que mesmo quando velho ele não se desviará dele. Eu sei que a gente ensina, dá exemplo, educa, orienta, e tem algumas fases aí, adolescência, esse tipo de coisa, juventude, que de repente a meninada fica um pouco mais arredia, né? Mas se você transmitiu valores para o seu filho, dando acima de tudo exemplo de vida sempre, pode ficar tranquilo que ele está ali sob a proteção, sob o cuidado do Senhor, e na hora certa ele vai estar refletindo, revendo conceitos, e vai estar percebendo e compreendendo que aquilo que ele aprendeu do papai e da mamãe em casa faz todo sentido e realmente é o que Deus quer e o que Deus tem para ele, para que ele viva uma vida longeva, abençoada e abençoadora. A Bíblia também diz que se o Senhor não construir ou edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Então é preciso que a gente comece a alicerçar a nossa casa, evidentemente nos valores do Senhor, para que ele seja ali a pedra angular, a pedra fundamental, o alicerce, e aí a nossa casa não rua, né? Ela não venha abaixo com o vento, com a chuva, enfim, com as muitas tempestades que a vida tem e traz e muitas vezes nos proporciona. Você que nos assiste, nós queremos aqui de mãos dadas orar e interceder pela sua vida, rogando a bênção do Senhor sobre a sua casa. Eu quero estender a mão aqui para o Fabiano, lá para o Fábio. Eu quero pedir que o missionário Fabiano ore, Fabiano, abençoando aí os telespectadores, cada pessoa que está nos assistindo, cada lar, cada família, né, que eles estejam aí debaixo da bênção, da proteção do Senhor. Vamos orar então. Amado Deus, poderoso Pai que habita os altos céus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossa vida. Sim. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E queremos pedir a Ti que nos ajude, Senhor Deus, a permanecer com a nossa família firme aos Teus pés. E também de todos aqueles, ó Pai, que assistem a este programa. Que o Senhor abençoe de uma forma muito especial cada família ali representada, Senhor. Dirige a vida deles, que eles entendam e saibam, Senhor Deus, cada vez mais colocar a família deles no altar do Senhor. Pois é o desejo que o Senhor tem, que Teus filhos estejam sempre preparados para erguerem as suas famílias no altar do Senhor. Ó Pai amado, toma cada uma dessas pessoas em Teus braços de amor, diriges, abençoa a vida de cada uma delas e também a nossa, Senhor, pois nós os entregamos em Tuas poderosas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Muito bem, querido, nós estamos chegando ao fim do programa Falando de Vida. Mais uma vez nós queremos agradecer a sua audiência e eu deixo aqui o convite. Igreja Batista Monte Oreb, nós temos programações domingo, 18 horas, nossa escola bíblica, um intervalo depois de meia hora para tomar um cafezinho, uma aguinha, um suquinho, bater um papo, e 19h30 nós temos a nossa celebração. Se você quer implementar os seus conhecimentos bíblicos e teológicos, nós oferecemos um curso de teologia, um curso básico, ele vai estar dando uma alicerçada maior na sua fé, vai estar dando a você possibilidade de melhores conhecimentos bíblicos, teológicos, toda segunda-feira, de 19h30 às 22h30. Você pode assistir uma aula ali sem
sem ter que investir nada, a não ser o seu precioso tempo, né? Você pode assistir de graça e pela graça na segunda-feira com a gente uma aula como ouvinte, para que você então veja se você tem interesse, se o assunto lhe chama a atenção. Então, segunda-feira, 19h30, nós temos lá o curso básico de teologia. Nós temos células nos lares às terças-feiras. Estamos oferecendo agora também às quintas-feiras cursos para casais, o curso Aliança. Então você pode nos fazer lá uma visita, você pode se inteirar de toda a nossa programação e participar conosco, porque nós estamos aqui, acima de tudo, para adorar a Deus e servir a você, que sem dúvida alguma é motivo também das nossas orações, é motivo do nosso cuidado, do nosso interesse. Que Deus te abençoe. Igreja Batista Monte Oreb, mais uma vez, fica ali na Rael Bonfacker, 491, entre W14 e 15, no Jardim Água Boa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o próximo programa, meu querido, se o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus, amém e amém.